Obrigado, pastor. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para todos. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero pedir um favor para você, que nesta noite você possa prestar atenção em tudo que Deus vai falar com você. Ele já está falando a partir do momento que chegamos neste lugar para assim cultuar. Ele já está falando conosco. Quando você dobrou o joelho para orar, Ele falou contigo. Você louvando ao Senhor, Ele falou contigo. E Ele vai continuar falando agora através da sua palavra. E este é um momento especial ao qual o Senhor quer se revelar para nós. Um momento especial ao qual a palavra do Senhor precisa entrar no nosso coração. Ela não pode entrar no ouvido e sair no outro, mas ela precisa entrar no nosso coração. E isso depende de mim, depende de você. Se você quer sair daqui abençoado nesta noite, se você quer sair daqui com a bênção nas suas mãos, você precisa ouvir o que Deus quer falar com você através da sua palavra. E na hora da pregação tem coisas que tiram a nossa atenção, coisas que distraem a gente. É uma criança que chora, é uma pessoa que liga para nós. Nosso celular fica o dia todo sem tocar, e na hora da pregação, na hora da mensagem, ele toca, alguém telefonando para nós. Quando o nosso celular não toca por alguém que está telefonando para nós, o celular toca, quem sabe aí, uma mensagem. Uma vez eu estava pregando numa igreja a qual eu e minha esposa, a missionária Sandra, tivemos a oportunidade de estar à frente, que foi ali no Jardim São Francisco, e nós tínhamos, lá em Cubatão, e nós tínhamos um obreiro lá. E na hora do culto o celular do obreiro tocou, meu irmão. E quando tocou, foi aquela música, aquele som, não era um som de crente, era um som pesado, entendeu? Um som que falava até em palavrão. E aquilo ali, irmão, acabou com a atenção da igreja. E aquele obreiro saiu envergonhado. E se tem uma coisa que atrapalha a gente, principalmente na hora da palavra, é o nosso celular, pastor Haroldo. É o nosso celular. Então, se você está com o teu celular aí, põe ele no vibracal. Se você quiser desligar, é até melhor. Mas se não, se ele tocar, você sai e atenda lá fora. O meu está aqui, está no vibracal, e eu vou usar ele, para mim aqui ler a palavra, porque o celular ele tem letra grande e é melhor até para me enxergar do que a Bíblia, Não trouxe o meu óculos, já estou velhinho, e para enxergar as letras aqui é meio difícil, mas no celular é bom, porque a letra do meu celular é desse tamanho. Quando eu era mais novo, eu pegava aqui a Bíblia e colocava assim, enxergava tudo. Agora, meu irmão, sou velhinho, pastor, 53 anos, tem que colocar lá no pé e olhe lá. Mas o celular me facilita, por isso que ele está aqui ligado, amém? E eu quero aqui dizer para você que nós estamos no ano da restauração. E quando eu falo em restauração, é dar vida de novo aquilo que já estava velho, aquilo que já estava em ruína, Eu sou portuário, trabalho no Porto de Santos, graças a Deus, dia 13 agora fez 9 anos, e nós tínhamos 3 armazéns lá. Um foi derrubado, e no lugar do armazém construíram uns silos, para armazenar o produto que a gente embarcamos, que nós trabalhamos lá com soja, milho e farelo de soja, E tinha 3 armazéns, um foi derrubado, e levantaram os silos para a gente armazenar o nosso produto. O outro também foi derrubado para fazer um estacionamento, mas parece que bateram o martelo lá, vai levantar um armazém novo. E o armazém que está lá, ele foi totalmente restaurado. Era um armazém, eu nasci em 73, e esse armazém foi feito no ano de 1973. Então aqui não vou revelar a minha idade, eu nasci em 73, então aqui, graças a Deus, ninguém aqui vai saber da minha idade. E esse armazém foi totalmente parado para fazer uma reforma. Estava com as máquinas ultrapassadas, as linhas que transportam o produto para dentro do navio, Estava totalmente deteriorado. E ali foi arrancado tudo aquilo que era velho,
foi reformado o piso daquele armazém, as paredes daquele armazém, foi pintado, e todo o sistema de linha que leva a carga para o navio foi trocado, foi modernizado. Então ali passou por uma restauração, foi mais ou menos 1 ano para restaurar aquele armazém. Passou por uma restauração, isso é restauração. E quando se fala em restauração, não é restauração física, aquilo que a gente pode fazer. Na área espiritual, restauração é aquilo que nós não podemos fazer, mas é aquilo que Deus pode fazer. E nessa noite Ele quer restaurar você. E quando eu falo em restauração, digamos que você chegou aqui triste, nessa noite o Senhor quer restaurar você, quer tirar a tristeza e quer colocar alegria no teu coração. Você chegou aqui preocupado, sem paz, o Senhor quer tirar essa preocupação e quer te dar paz. Isso é restauração. Na área espiritual, restauração se trata disso. O Senhor quer restaurar a cada um de nós, amém? E nós estamos no ano da restauração, e restauração é isto. Então o armazém lá foi reformado, estamos com um piso lá lisinho. Eu trabalho com máquina, né? E as máquinas, quando nós estávamos lá no armazém, ela ficava desnivelada, quase tombando, e era difícil você trabalhar, porque o piso estava todo desnivelado. Agora o piso está lisinho, então a máquina trabalha melhor ainda, né? E passou por uma restauração esse armazém, isso é restauração. Para os irmãos entender o que significa a restauração. E eu quero aqui meditar com você. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos 16:15. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos 16:15, que eu vou abrir a minha aqui também. E vamos meditar na palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui. Marcos 16:15 é uma palavra muito conhecida, né? E ela já foi anunciada, já foi pregada nesta igreja de várias formas, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Foi como uma vez eu disse aqui: eu posso trazer essa mensagem agora para você, o Senhor vai me dar um entendimento dela, mas daqui a pouco, se levantar o pastor Haroldo para estar trazendo essa mensagem, ou para alguém lá fora, ou na casa de recuperação, ou aqui mesmo, até no culto de quinta-feira, o Senhor vai dar outro entendimento para ele, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã em nossas vidas. O Senhor dá vários entendimentos dessa palavra, e nesta noite, pela misericórdia do Senhor, nós tivemos a oportunidade de estar trazendo a palavra. E quando o pastor Haroldo perguntou se eu ia estar de folga hoje, eu falei: pastor, eu estou de folga hoje sim. Então traz a palavra para abençoar a nossa vida. Automaticamente essa palavra já estava no meu coração, o Senhor me fez lembrar dela. E eu quero trazer um título para essa palavra. Grave bem o que eu vou te dizer: restaurados pelo ID. Vocês entenderam o título da mensagem desta noite? O título é restaurado pelo ID. Então olha para o teu irmão, cutuca ele aí e fala: meu irmão, restaurados pelo ID. É o título da mensagem desta noite, amém? Nós tivemos um evangelismo ontem. Se reunimos aqui às 9 horas da manhã, ficamos até 1 hora da tarde na frente da igreja, entregando o folhetinho com a mensagem, né, que traz a palavra do Senhor nessa mensagem, entregando água para as pessoas, orando pelas pessoas que paravam de carro. E onde tivemos esse evangelismo ontem, foi uma bênção. Depois do evangelismo tivemos aqui um almoço, ó, nota 10, né, pastor? E Deus abençoou desde as 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, e tinha pessoas que queriam ficar até mais tarde, porque o negócio estava tão gostoso, meu irmão, tão gostoso de entregar água para as pessoas, orar pelas pessoas, as pessoas paravam. Irmão, nós fomos até abençoados ontem, até dinheiro nós ganhamos para comprar refrigerante. Eu falei: não, nós estamos abençoando você com uma água para refrescar você e um folhetinho da palavra do Senhor. Não, eu quero abençoar você, está aqui o dinheiro, vai comprar o refrigerante. E depois essa pessoa que passou, ela pediu o refrigerante para ver se nós tínhamos comprado mesmo, e tomou também do nosso refrigerante. Fomos abençoados, porque quando nós abençoamos, automaticamente nós somos abençoados. E nós somos abençoados ontem. E ontem, meu irmão, terminou o evangelismo com gosto de quero mais. Mas nós vamos fazer um grande evangelismo, quem sabe daqui 1 mês mais ou menos, nós vamos fazer um evangelismo, quem sabe evangelizar o bairro todo, quem sabe na praça, né? O Senhor está me dando uma estratégia aqui, ainda está, né, na minha mente. Nós vamos passar isso adiante, vamos conversar com os irmãos e vamos passar isso adiante. Vamos estar evangelizando, porque é tão gostoso você fazer o ID que restaura, o ID que coloca as pessoas de fé. A palavra do Senhor é o que nos restaura.
E quando o pastor me chamou para me estar pregando, já que nós evangelizamos ontem, então nada mais justo do que nós pregar Marcos 16:15, amém? Que diz assim, ó, Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, ó: E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Continuando: E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, para estarmos aqui nesta noite, adorando e exaltando o Teu nome, porque Tu és bom, e a Tua bondade dura para todo sempre. E agora temos o prazer, o privilégio, Senhor, a oportunidade, a honra de ouvir a Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está falando conosco e vai continuar falando através da Tua palavra. Fale aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Repreenda toda distração, tudo aquilo que vai tirar a nossa atenção da Tua palavra, que nós venhamos estar com o nosso coração, Senhor, aberto, Senhor, o nosso coração sensível para a Tua palavra, o nosso ouvido pronto para ouvir a Tua voz, e que a Tua palavra venha trazer a restauração de nossa vida, trazer a cura, a libertação, a transformação e confirmar a bênção, porque a bênção vem, Senhor, pela Tua palavra. Viemos aqui buscar a Tua bênção, a Tua palavra, Senhor Jesus, ela vem, ó Pai, sobre a nossa vida e aumenta até a nossa fé, que a nossa fé nesta noite possa ser restaurada e renovada através da Tua palavra. Senhor, nós colocamos nosso coração agora, Senhor, à Tua disposição. Fale conosco, Senhor, que diminua cada um de nós aqui neste lugar, e que todo mundo venha a ser engrandecido neste lugar, nesta noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, e a igreja aplauda o Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16, está dizendo que o Senhor Jesus, Ele disse para os discípulos: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que Jesus, Ele veio até esta terra. Todo mundo que lê a Bíblia aqui, que medita na Bíblia, sabe o que foi que Jesus passou por mim e passou por você. Ele veio até a terra, sofreu por mim, sofreu por você. A Bíblia fala que nós não tínhamos mais esperança de mais nada, estava sujeito a morrer sem salvação, que Deus tinha olhado para a face da terra, o homem tinha se corrompido, e que Deus estava ali triste com o homem e queria trazer uma solução para que o homem voltasse de novo a adorar, para que o homem voltasse de novo à comunhão com Ele. E a Bíblia fala que foi preciso Jesus descer até esta terra e dar a vida por nós, porque Deus, Ele amou a mim, amou a você de uma maneira extraordinária, uma maneira que nunca houve, nem vai haver o amor de Deus por cada um cada um de nós que estamos aqui. Embora nós sejamos ainda pecadores, o Senhor nos amou e foi capaz de dar a vida por mim e por você. E Jesus desceu a esta terra. A Bíblia fala que Ele, 3 anos do seu ministério, Ele assim dedicou a vida em anunciar a palavra, em trazer o reino do céu para o homem, e apresentar Deus para o homem, e fazer com que o homem voltasse a ter comunhão de novo com Deus. Ele não perdeu tempo, não, meu irmão, ele pregou a palavra. Não tinha muita vida social, porque a vida do Senhor era pregar a palavra. Eu me lembro que uma vez ele estava em Cana da Galileia, numa festa, num casamento. Ele transformou água em vinho, estava lá, nem um casamento. E a outra vez ele estava na casa do Zaqueu publicano, almoçando com ele. Mas as outras vezes Jesus, ele estava pregando a palavra, curando alguém, fazendo morto ressuscitar, fazendo paralítico enxergar, paralítico andar, cego enxergar. Jesus não perdia tempo não, irmão. Quando ele não estava orando, estava curando alguém, eu estava pregando a palavra. E quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ele ressuscitou,
que ele se apresentou mais uma vez para o discípulo, ele falou: olha, agora vocês vão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu esse ensinamento para os discípulos, mostrou para os discípulos como os discípulos tinham que fazer para levar adiante o reino do céu, e falou: agora vocês vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Mas ele não obrigou ninguém, não forçou ninguém a fazer isso. Ele não obrigou a ninguém, não forçou a ninguém, falou: agora vocês vão. Para fazer o ID, não precisa ninguém estar obrigando ninguém, não é por força, não é por violência, não é porque o pastor mandou, porque se eu não for, eu não vou poder subir para cantar no louvor. Se eu não for, o pastor não vai me dar mais oportunidade de pregar. E tem pessoas que vai fazer o ID do Senhor porque são obrigados. Eu já vi pastor falar: olha, se você não fazer isso, você não vai cantar quando você chegar na igreja. Se você não fazer aquilo, você não vai pregar. Não é por força nem por violência, porque se eu obrigar as pessoas a fazer, elas vão fazer porque alguém me obrigou. Vão fazer porque foram forçadas a fazer, não por amor. E para fazer o ID não é por força, não é por violência, é por livre e espontânea vontade, é por amor a Deus, por gratidão a Deus, aquilo que Ele fez conosco. E não tem ouro, não tem prata que pague o que o Senhor fez por mim e o que o Senhor fez por você. Quem era você antes de conhecer o Senhor? Quem era eu antes de conhecer o Senhor? Eu era um jovem que andava por esse mundão aí que está aí fora, caminhando por caminho achando que era perfeito, procurando vários caminhos perfeitos, mas era caminho de morte. Não tinha paz, não tinha alegria, andava por aí desorientado da vida, procurando uma paz, uma alegria que o mundo oferece, mas é paz e alegria passageira, temporária. Quando eu estava com meus amigos, com meus colegas, eu me sentia feliz, mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro à noite, no meu quarto escuro, que eu parava para analisar como foi minha vida, existia um grande buraco no meu coração, e doía, a solidão doía. E eu parava para pensar e falar: poxa, mas como que eu estava ainda agora com meus amigos, feliz, e agora que eu estou sozinho no meu quarto aqui, meditando na minha vida, cadê aquela felicidade? Era uma felicidade passageira, temporária, que eu procurava no mundo lá fora. Mas alguém fez o ID, alguém trouxe uma palavra que restaurou a minha vida, e alguém que lá atrás pregou para mim, não foi forçado, não foi porque foi obrigado, foi por amor e gratidão ao Senhor. A palavra chegou a mim através daquela pessoa que anunciou o reino do céu para a minha vida, que mostrou para mim o caminho perfeito para mim chegar até Cristo. Eu encontrei esse caminho porque alguém fez o ID, alguém trouxe uma palavra restauradora para a minha vida, porque o ID restaura as pessoas, e essa palavra restauradora, que é essa palavra que nós estamos ouvindo nesta noite, chegou na minha vida e restaurou a minha vida. E hoje eu posso dizer para você que eu tenho paz no meu coração, porque Jesus me trouxe a paz. Hoje eu posso estar abandonado, todo mundo pode virar as costas para mim, eu posso estar sem nenhum amigo, mas o meu melhor amigo nunca me abandona, o Senhor Jesus nunca me abandona, e eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro, e eu posso dizer para você que eu procuro aquele vazio, aquele buraco do meu coração, não tem mais, porque Cristo preencheu o vazio do meu coração. E hoje eu tenho paz, pastor Hugo, mesmo passando por problema, mesmo passando por dificuldade, eu tenho paz, porque Jesus é paz e Ele me dá a paz. Mas foi porque alguém fez o ID, foi porque alguém trouxe uma palavra restauradora que restaurou a minha vida. Eu não tinha paz, meu irmão, e a palavra do Senhor restaurou a minha vida e me trouxe paz, porque alguém fez o ID. Mas não é por força, não é por violência, não é porque você está sendo obrigado, é por amor ao Senhor, por gratidão a Deus. Não adianta eu falar que eu amo meu irmão se eu não quero fazer nada por ele, né? Aí depois eu não quero fazer nada pelo meu irmão, e eu vou falar que eu amo a Deus. Se eu não amo o meu irmão, não quero fazer nada por ele, então para que eu vou falar que eu amo a Deus? Porque nós temos que amar os nossos irmãos. E nosso irmão não é aquele que está na igreja salvo, não, é aquele que está lá fora, aquele que está pedindo lá fora, que precisa que você vá e faça o ID, que precisa que você leve esta palavra restauradora para restaurar a vida daquele que está lá fora. Porque, irmão, conviver com aquele que já está salvo do nosso lado é fácil, conviver com aquele que é nosso amigo é fácil, aquele que está do nosso lado dentro da igreja é fácil. O difícil é você pregar a palavra. E quando a gente, irmão, pensa no evangelizar, pensa no levar o ID, nós colocamos vários obstáculos, vários empecilhos.
Eu não vou levar a palavra porque eu não fui chamado para pregar a palavra do Senhor, porque eu fui chamado para tocar em cima do altar. Eu não vou levar a palavra do Senhor porque eu não fui chamado, eu não tenho esse dom de pregar a palavra, porque meu dom é cantar. E não é nada disso não, meu irmão, você está equivocado. Todos nós aqui fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. Todos nós aqui fomos chamados para fazer o ID. Todos nós aqui fomos chamados para levar uma palavra restauradora para aqueles que estão lá fora sofrendo, que não conhecem esse Deus que está falando conosco nesta noite. E nós colocamos obstáculo. Eu não tenho esse chamado de pregar a palavra. Eu não tenho esse chamado de fazer um evangelismo. Eu tenho vergonha de chegar para alguém na rua e falar do amor de Cristo para ela. Nós estamos equivocados, irmão. Porque para pregar a palavra, eu nunca vi na minha vida todinha. Olha, eu vou fazer 53 anos de idade agora no meio do ano. Eu me batizei desde os 12 anos de idade, eu sou batizado. E toda vez que eu li a Bíblia, que não foi uma vez ou outra não, eu leio a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. E eu vou falar para você, eu nunca vi na minha Bíblia ou em outra Bíblia dizer que o Senhor mandou só os pastores pregar a palavra, que o Senhor mandou só aquele que já é pregador pregar a palavra, que o Senhor ausentou os músicos, aquele que canta, aquele que fala, eu não tenho chamado para pregar a palavra, eu não fui chamado para pregar a palavra, mas fui chamado para fazer outra coisa na igreja. Eu não vi o Senhor falar isso. Ele falou assim, por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Não especificou se você tem chamado, se você é pastor ou não. Ele mandou você ir. E eu quero aqui falar para você uma coisa. Olha, para pregar a palavra, irmão, não é difícil não. Não é difícil. Primeiro, você tem que ser grato a Deus pelo que o Senhor fez na tua vida. Você tem que ter amor. Amém? Você tem que ter disposição para pregar a palavra. Não é difícil não. Não é difícil. É fácil. E para pregar a palavra, para levar o ídolo do Senhor, para levar a restauração para aqueles que estão lá fora sofrendo, que precisa conhecer esse Deus a qual nós ouvimos a voz dele neste lugar falando conosco. Não precisa você pregar uma mensagem que vai durar 2 horas. Não precisa você ter um bom estudo. Isso é bom, você tem que estudar, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que se capacitar. Mas, meu irmão, também não precisa você falar bonito, andar bonito, ter boa aparência. Precisa simplesmente você ter amor, gratidão ao Senhor e ter fé. Que quando você abrir a boca, Deus ele vai colocar a palavra certa na tua boca. Ele não vai deixar você passar vergonha não. Não vai deixar. Eu quero contar para você aqui um segredo. Às vezes eu fico aqui e prego 2 horas, meu irmão, de pregação aqui. Está cheio de gente ainda que não aceitou Jesus aqui neste lugar. E quando eu vou fazer o apelo, ninguém se converte. 2 horas. Mas, meu irmão, às vezes eu chego com uma pessoa e conto um testemunho, porque o testemunho às vezes vale mais do que uma pregação. Às vezes eu chego numa pessoa, eu abraço uma pessoa que está precisando de um abraço. Às vezes eu chego para uma pessoa e falo, Jesus te ama, olha, a paz do Senhor seja contigo. Aquela pessoa está sendo odiada, ninguém ama ela está sem paz. E eu falo aquilo, meu irmão, olha, aquilo entra como flecha no coração daquela pessoa e automaticamente aquela pessoa se converte. Aquela pessoa é restaurada pelo aquele simples abraço que você deu, pelo aquele simples Jesus te ama, pelo aquele simples testemunho que você deu, o que Deus fez na tua vida. E aquele, irmão, é mais do que suficiente de você pregar 1 hora aqui ou 2 horas de pregação. Agora eu quero falar para você uma coisa. Quem aqui, quero te perguntar também, quem aqui não tem um testemunho para contar? O que o Senhor fez com você? Eu era um jovem, eu acabei de falar meu testemunho aqui. Eu era um jovem que não tinha paz. Eu era um jovem que andava por esse mundão aí fora, procurando um caminho que era perfeito, mas era caminho de morte. Eu não conhecia as drogas não, cheguei até a ver, mas não me droguei. Mas eu treinei numa academia mais ou menos 6 anos da minha vida. E todo tipo de anabolizante que você conhece aí, eu tomei. O meu corpo dava 3 desses aqui, eu já fui atleta, já treinei em academia. Mas aquilo era só ilusão. Já tentei jogar bola, joguei muita bola, era para jogar em time profissional, mas não fui. Era só ilusão. Mas, irmão, eu tinha um pai e uma mãe que orava por mim. Meu pai e minha mãe eram pastores, já estão na glória, amém, deixou o legado para nós, e eles oravam por mim. E eu me lembro, meu irmão, que eu me afastei da igreja, e todo mundo falava, olha, não tem mais jeito não, teu filho não tem mais jeito não, nasceu para sofrer, olha,
não tem mais jeito, mas meu pai e minha mãe estavam orando por mim, a igreja estava orando por mim, e toda vez que eles tinham oportunidade, eles pregavam do amor de Cristo para mim. Eles falavam que eu precisava voltar, ele falava que eu precisava de se humilhar na presença do Senhor, porque Deus tinha uma grande obra para fazer na minha vida. E um dia, meu irmão, meu pai orando, minha mãe orando, e do nada eu fui dormir, e quando eu estava dormindo num sonho, eu sonhei com a voz de Cristo, e ali, meu irmão, eu estava desesperado naquele sonho, Jesus voltando e eu ficando porque eu estava afastado. E de repente, né, no meio daquele sonho, eu não tinha vontade nenhuma de voltar para a igreja. E eu vi naquele sonho umas mãozinhas de criança que abriam a minha mente e começavam a mexer na minha mente. E ali, meu irmão, eu começava a chorar falando em língua no sonho, e quando acordei no meio da madrugada, eu estava suando ali, tremendo, falando em língua. E sabe o que aconteceu? No outro dia eu só tinha uma coisa no meu coração, que era voltar para a igreja. E no momento do culto, irmão, eu que treinava academia, era um atleta, né, cheio de anabolizante na veia. O pastor estava pregando e eu entrei na igreja chorando, meu irmão, chorando. E a igreja parou na hora que eu entrei, e eu dobrei meu joelho e voltei para a igreja. E sabe o que aconteceu? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele mesmo dia eu comecei a falar em língua, voltei para a casa do Senhor, e hoje em dia eu sou um pastor e prego a palavra do Senhor. E todo mundo que falava que eu não ia para lugar nenhum, hoje eu estou aqui pregando essa palavra. Alguém levou o ID para mim, a palavra trouxe restauração para a minha vida. Como eu falei aqui, eu não tinha paz, hoje eu tenho paz. Mas não foi por obrigação não foi porque alguém me forçou, foi por amor. Alguém pregou a palavra para mim por amor. E eu tenho agora que fazer essa palavra chegar adiante. Você vê que Jesus tinha os discípulos, pregou a palavra, ensinou os discípulos levou a palavra adiante. Mas sempre alguém levou a palavra, alguém levou essa palavra adiante, essa palavra chegou até mim, chegou até você, e hoje nós somos restaurados por esse ídolo, por essa palavra, e agora essa palavra tem que chegar adiante. Quem vai levar essa palavra? É eu e é você. Você tem um testemunho que Deus fez na tua vida. Quem era você? Quem sabe você era uma pessoa que andava se drogando, quem sabe você era uma pessoa que era dependente do álcool, né? Você era uma pessoa que era doente, que não tinha cura, foi até desenganado do médico, mas no dia que você chegou na igreja, que você ouviu essa palavra te restaurou, e hoje você está aqui glorificando o nome do Senhor. O meu pai e a minha mãe, né, eles eram doentes, a minha família era doente, meu pai e minha mãe dependente do álcool. A minha mãe, coitada, né, apanhava do meu pai quando ia para a igreja, mas minha mãe não desistia, e através do esforço do meu pai e da palavra que meu pai ouviu, a palavra restaurou meu pai. Meu pai chegou na igreja desenganado, irmão, paralítico, vegetando numa cama, porque ele tinha levado uma paulada na cabeça, porque o ladrão entrou em casa para roubar e bateu na cabeça do meu pai. Meu pai entrou na igreja vegetando, mas, meu irmão, recebeu uma oração, recebeu uma palavra, e ali ele se converteu, e aquilo mudou a vida dele. A minha família que era doente, hoje em dia todo mundo tem saúde, porque alguém pregou a palavra, alguém fez o ID. E eu e você temos que fazer. Não fica se prendendo porque eu sou músico, porque eu sou isso, aquilo outro, trabalho num departamento específico da igreja. Não tenho chamado. Você tem sim. Você tem um testemunho para contar o que Deus fez na tua vida, meu irmão. Você foi chamado para pregar a palavra, e Deus vai cobrar isso de você. Mas não é por força, não é por violência, não é por obrigação, é por amor, por gratidão ao Senhor. O fazer o ID é por amor, é por gratidão ao Senhor. E eu não canso de pregar essa palavra. É um prazer, meu irmão, estar evangelizando. Toda a igreja que eu passei, irmão, toda igreja que eu fui, eu sempre me envolvi no evangelismo. Eu sempre evangelizei. E não importa se ia 10 pessoas comigo ou se eu ia sozinho, eu ia evangelizar. Quantas vezes eu evangelizei sozinho? Eu sempre, irmão, preguei nas ruas, sempre preguei nas esquinas, sempre preguei a palavra. No ônibus, lá no serviço onde eu trabalho, a gente sempre ora, né? A gente faz o DDS, no final a gente ora. E alguém questionou a gente, falou: olha, faça uma oração de fé aí, faça uma oração poderosa, uma oração bonita. E eu falei: opa, não existe oração de fé, não existe oração poderosa, e não existe oração forte, quer dizer, não existe oração poderosa ou oração bonita, existe oração de fé. Se você fazer uma oração bonita aqui, pedir uma oração poderosa, e você não ter fé que o Senhor está ouvindo a tua oração, que você vai receber aquilo, você não tiver fé, nada adianta.
Já pensou se o Senhor fosse ouvir a oração só daqueles que falam bonito? O que seria de mim, o que seria de você? Já pensou se o Senhor fosse colocar para anunciar a palavra só aqueles que é letrado? O que ia ser de mim, o que ia ser de você? E eu falei, olha, não existe oração bonita, oração poderosa, existe oração de fé. Se você não tiver fé naquilo que você está pedindo em oração, você não vai receber. E oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus, ainda que você não tenha nada para falar, mas quando você fecha seus olhos e derramando lágrima, a lágrima conta tudo, o Senhor vê aquilo e te abençoa. Mas existe oração de fé. Se você pedir com fé, você vai receber. Não existe oração bonita e oração poderosa. E para evangelizar, irmão, não existe pessoas melhores do que a outra, que tem isso, tem aquilo outro. Basta ter fé, basta acreditar que Deus vai colocar a palavra na tua boca e Ele não vai envergonhar você. Estava aqui conversando com uma amiga minha, que eu amo muito ela, eu amo a família dela, é um prazer ter ela como a nossa amiga, e ela estava falando, olha pastor, eu fui para o supermercado fazer compra, e no meio ali da viagem, eu estava conversando com o motorista começou a se abrir para mim, falando que ele estava afastado da igreja, que ele, assim, teve um problema pessoal, que afastou da igreja, todo mundo começou a julgar ele se afastou da igreja, se entristeceu com isso, e estava afastado da igreja. E Deus me deu ali uma autoridade tão grande que eu comecei a pregar a palavra do Senhor, e Ele falou que Ele ia vir para a igreja, e eu creio que Ele vai vir, e eu falei, minha irmã, a sua parte você fez, agora se Ele vir ou não, é problema dele, eu fiz a minha parte, você fez a sua parte. Se a palavra do Senhor caiu numa terra boa, ela vai vingar. Agora se foi aquela semente que caiu no meio das pedras, caiu ali numa parte superficial, e não vingou, não cresceu, aí é com ele. Mas se for uma semente que entrou no coração, se realmente ele deixou aquela palavra que você falou para ele estar no coração, vai vir a mudança e ele vai voltar para a igreja. Agora se não vir, a sua parte você fez. Ela falou, é mesmo, pastor? Eu falei, porque tem pessoas que colocam obstáculo, não, eu não vou pregar para ele porque ele não vai me ouvir, não vou pregar para ele porque ele não vai aceitar, não vou falar isso para ele porque eu já falei e ele não me ouviu. Irmão, nós temos que bater na porta. Quanto mais nós bater na porta, irmão, uma hora a porta vai se abrir. E nós temos que pregar a palavra, mesmo se ele querer ouvir ou não, nós temos que pregar a palavra. Agora se ele não quiser vir, é problema dele. Sabe por quê? Porque se você for continuar aqui, nós estamos vendo que nós temos que ir para o mundo todo pregar o evangelho a toda criatura. Aqui, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu e você temos que pregar a palavra. Agora se a pessoa quer vir ou não, é problema dela. Ela tem que crer naquilo que você está falando. Se ela crê, ela vai ser salva. Agora se ela não crê, ela vai ser condenada. É a Bíblia que está dizendo. Agora eu fico colocando obstáculo, falando, se eu pregar a palavra, ele não vai me ouvir, ele não vai querer saber, ele não vai vir. Irmão, pregue a palavra, você tem que fazer a tua parte, porque quem vai te recompensar é o Senhor. Tivemos um evangelismo aí, foi quase 400 garrafas que nós entregou, ou mais. Mas eu vou falar para você uma coisa, nem sempre aquelas pessoas que você evangeliza vêm na igreja, nem sempre. Sabe por quê? Porque às vezes você evangelizou 400 pessoas que passou na frente da igreja, nem sempre ela vem. Mas o Senhor sempre honra a gente, manda pessoas de outros lugares. Pessoa que você não evangelizou, manda de outro lugar, mas o Senhor sempre vai honrar aquilo que você fez. Se não for agora, se ela não vir hoje, ela vai vir amanhã. Se ela não vir amanhã, vai vir depois, mas ela vai vir. Se ela não vir, Deus vai mandar outro, porque Ele vai honrar aquilo que a gente faz. E o Senhor nos recompensa. Eu falei, olha, quem vai recompensar a gente é o Senhor. Nós temos que simplesmente dar o primeiro passo, pregar a palavra. E nós temos que pregar a palavra, irmão. Não está difícil ganhar alma não, está fácil, porque as pessoas lá fora estão sedentes pela palavra do Senhor, as pessoas estão com o coração mais aberto, as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão vivendo tanto problema lá fora, irmão, que elas procuram a solução no ar, e você tem a solução. A internet está aí bombardeando a pessoa, a internet está mentindo, a internet está colocando as pessoas apavoradas, irmão. E você tem uma palavra que tira essa pessoa do apavoro, tem uma palavra que traz consolo, uma palavra que restaura, uma palavra que renova as pessoas, e você guarda para você. Você tem que levar essa palavra para as pessoas que estão lá fora sofrendo, que precisa conhecer esse Deus que você serve. Nós temos, irmão, que adorar o Senhor não pelas bênçãos que Ele tem na mão para nos dar, mas pelo que Ele é. Eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor, vou buscar minha bênção, e lá fora, cada um com si, Deus por todos. Eu já estou salvo, aquele que não quer se salvar é problema dele. Não, Senhor, eu vou te adorar não pelas bênçãos que tu tem para me dar, mas pelo que tu é.
E quando nós falamos, vamos adorar pelo que Ele é, irmão, automaticamente a bênção vem. Quando você, irmão, dedica a vida levando o ID, essa palavra que restaura, para as pessoas que estão lá fora sofrendo, irmão, o Senhor abençoa você. Agora eu vou falar para você uma coisa, não é obrigação, é amor, é dedicação ao Senhor. Se ela ouvir a palavra, amém, vai ser abençoada, mas se ela não ouvir, Deus vai tratar ela. Olha aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas a minha parte eu tenho que fazer, é por amor. Não importa se eu toco no louvor, se eu faço isso, faço aquilo, não, eu tenho que pregar a palavra, porque o Senhor espera isso de mim, espera isso de você. Cada cadeira dessa que está vazia, irmão, não é obrigação do pastor ir atrás, não é obrigação do evangelismo ir atrás, é obrigação nossa, irmão, trazer. Nós temos que dedicar para ganhar alma, para encher um lugar desse. É eu e você. Agora, quem aqui não tem um testemunho para contar? Quem era você e quem é você agora? O que você era antes e agora como que você está? O que Deus fez na tua vida? Você não tem testemunho para contar? E não fica esperando só o próximo evangelismo, não. Evangelizar, irmão, toda hora, todo momento, toda hora Deus vai colocar alguém para você pregar a palavra. Eu tenho certeza disso. Na tua casa, lá onde você trabalha, lá na faculdade, na rua que você passa, no bairro que você mora, dentro do carro, no supermercado, no açougue, Deus vai colocar alguém para você pregar a palavra. Daqui a pouco, quando você sair lá fora, Deus vai colocar alguém para você pregar a palavra. Vai colocar, irmão, e não fique com vergonha não, porque Deus vai honrar você. Evangelizar, irmão, não é de 15 em 15 dias não. Evangelizar, toda hora nós temos que evangelizar e falar do amor de Cristo. Isso é o que o Senhor espera de mim e o que Ele espera de você. Agora, se a gente não quer fazer nada, irmão, Deus levanta outro, porque Deus, Ele não precisa de nós, Ele conta com a gente, mas Ele não precisa de nós. Deus, sem nós, sem você, Ele é Deus, mas a gente sem Deus, irmão, nós não somos nada. Deus não precisa de mim, Ele conta contigo. Agora, se você não quiser, Ele vai levantar outro. Ele vai procurar alguém que é grato a Ele, alguém que quer fazer a vontade dEle, quer anunciar a palavra, alguém que quer levar o ídolo, alguém que quer levar a palavra de restauração para o povo que está lá fora. E Ele vai levantar outro. Ele vai levantar outro, porque Deus não precisa de mim, Ele conta comigo. Agora, se Ele não quer, Ele vai levantar outro, porque a obra do Senhor não para. A obra do Senhor não para. Amém? Deus sem a gente, Ele é Deus, e a gente sem Deus, nós não somos nada. E nós temos que levar a palavra, porque, irmão, essa palavra ela traz restauração, essa palavra ela traz renovação, essa palavra, irmão, ela traz a solução para aqueles que procuram uma solução para os seus problemas. Essa palavra, irmão, ela mostra o caminho da salvação para aquele que ainda não conhece o caminho. E você obteve tudo isso ouvindo essa palavra, e hoje você está aqui graças a alguém que pregou lá atrás, que levou o ID, uma palavra que restaurou você. Não podemos ficar de braço cruzado, de boca calada não, porque lá fora, irmão, as almas estão sofrendo. Quantas vidas estão lá fora sendo ceadas pelo diabo agora? Quantos já não estão entre nós, que já morreram? Não foram, ou foram atropelados, ou alguém ali foi assassinado, ou alguém tirou sua própria vida. Quantas pessoas estão lá fora, irmão, procurando uma paz que não acha, uma felicidade que não acha? Pessoas que estão lá fora, irmão, arrancando o cabelo da sua cabeça, procurando uma solução para os seus problemas. E nós, como igreja do Senhor, estamos aqui de braço cruzado. Estamos colocando obstáculo, estamos colocando empecilho para pregar a palavra do Senhor. Estamos presos às quatro paredes. Nós temos que levar Jesus para o mundo que está lá fora. Principalmente agora, irmão, que está fácil pregar a palavra do Senhor. Há alguns anos atrás era mais difícil, as pessoas estavam com o coração trancado. As pessoas, irmão, não queriam ouvir a palavra. Agora está tão fácil pregar a palavra. Está tão fácil, irmão. Está tão fácil. Depende de mim, depende de você. Se você quer ser uma bênção, se você quer retribuir tudo que o Senhor fez por você, pregue a palavra, leve o ID, essa palavra que restaura, amém? Porque Deus, Ele conta contigo. E você foi chamado para pregar a palavra. Não foi chamado só para receber a bênção, não, mas foi chamado para ser um abençoador. E está dizendo aqui, o ID é nós, o ID é eu, é você. Não importa o cargo, não importa a função que nós empenhamos na igreja, todos nós fomos chamados para pregar a palavra. Agora, se aquela pessoa não quiser vir, é problema dela. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer é condenado. E agora, além disso, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsar o demônio, falarão novas línguas,
pegarão da serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você tem esse poder, irmão, de orar por aquele que está ali possesso, com a entidade satânica dominando ele, você orar em nome de Jesus e expulsar aquele demônio. Você tem esse poder de orar por alguém que está doente. Você tem esse poder, essa autoridade no nome de Jesus, de você orar por alguém que está passando por algum problema e aquela pessoa ser abençoada e vir a solução. Você tem esse poder. A Bíblia está dizendo, não é eu. E você tem usado isso para orar por alguém? Tem usado isso para abençoar a vida de alguém? Quantas pessoas já estavam doentes que chegou diante de você e você ficou com medo de orar? Não pode ter medo, é colocar a mão e expulsar, porque no nome de Jesus tem que sair. Porque Ele te deu essa autoridade, te deu esse poder. Ele mandou você ir pregar a palavra. Ele falou para você não esquentar a cabeça. Aquela pessoa não quiser ouvir, pode deixar que Ele vai ter com aquela pessoa. E te deu autoridade para você orar, para você expulsar o demônio, para você curar os enfermos. É a Bíblia que está dizendo. E você tem essa autoridade. Você não foi chamado para ficar só ouvindo a palavra. Você não foi chamado para ficar de braço cruzado. Você foi chamado para exercer tudo isso que a Bíblia está garantindo, o que o Senhor te deu. É com você, meu irmão. É com você que o Senhor está falando. Você não está falando com as paredes, com as cadeiras. Se a irmã fulano então tivesse aqui, essa palavra é para ela. Não, meu irmão, quem está aqui é você. É com você que o Senhor está falando. É comigo que o Senhor está falando. E nós temos que pregar a palavra. Nós temos que pregar a palavra. Nós temos que anunciar o reino do céu. Palavra que restaura, palavra que renova. É comigo, é com você. Agora, quando eu ver na Bíblia lá na frente que eu leio, né? Ou a Bíblia de alguém por aí, que só foi chamado para pregar a palavra os pastores, os que têm um bom falar, né? Fala bem, aqueles que se vestem bem, os bonitos, elegantes, né? Foi chamado para pregar a palavra só os que são inteligentes. Aí, meu irmão, eu não vou falar nada disso aí, né? Mas até agora eu não vi, meu irmão, não vi. Sabe por quê? Porque, irmão, quem aqui conhece a Bíblia fala sobre um homem chamado Balaão. Balaão era um profeta. Aí o rei ali, querendo amaldiçoar o povo de Israel, chamou Balaão para Balaão profetizar contra o povo do Senhor. Mas, meu irmão, a Bíblia fala que Balaão estava indo lá amaldiçoar o povo. E no meio do caminho ele estava assentado numa mulinha, né? E no meio do caminho, aquela mulinha, irmão, parou. E não quis mais ir adiante. Mas, antes dela parar, Balaão estava passando pelo lugar que tinha pedra do lado, tinha um muro, um paredão de pedra do lado, um paredão de pedra do outro. E a mulher, irmão, numa dessa aí daí com o Balaão, ela chegou até empurrar Balaão contra as pedras e acabou machucando Balaão. E Balaão ficou com raiva daquela mulher porque ela parou no meio do caminho. E Balaão começou a chicotear aquela mulher. Aí de repente, irmão, do nada, Balaão ali revoltado, porque aquela mulher tinha feito o Balaão se machucar, parou no meio do caminho, não queria prosseguir, Balaão ali surrando aquela mulher. Balaão estava tão, irmão, com a mente tão fechada, Balaão estava tão assim obstinado a amaldiçoar o povo do Senhor, que ele nem viu na hora que a mulher começou a falar com ele. Irmão, um animal que não tem raciocínio, que não tem inteligência, Deus dá palavra para aquele animal, para falar com o profeta. O profeta, irmão, estava tão cego, que não estava vendo um anjo com a espada de fogo, no meio do caminho, a mulher viu e se abaixou. Por isso que ela não foi adiante, porque o anjo estava ali com a espada de fogo. A Bíblia está dizendo, quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Aí o que acontece? Balaão ali batendo naquela mulher, de repente a mulher começou a falar com o Balaão não tinha nem percebido. E de repente Balaão chegou, parou de bater naquela mulher e falou, poxa. Aí a mulher falou, olha para frente, ó, se você passar, o anjo do Senhor está lá, vai passar a espada no teu pescoço, porque ele não quer que você vá lá amaldiçoar o povo, você vai lá para abençoar. Irmão, agora eu te digo, quem era o profeta? Não era Balaão? Agora quem, irmão, foi usado para anunciar para ele uma palavra, para ele tomar cuidado, senão ele ia morrer se ele fosse fazer aquilo que ele estava determinado a fazer, que o rei mandou ele fazer, que era amaldiçoar o povo. Ele não ia morrer? Agora eu falo para você, para nós terminarmos aqui e fechar com chave de ouro. Se Deus usou a mulher, pastor Haroldo, será que Deus não vai usar você, meu irmão? Vai usar, meu irmão, eu tenho certeza disso.
Eu tenho certeza, porque, irmão, a palavra é dele, a responsabilidade é dele, é ele que se responsabiliza por nós, é ele que vai fazer. Irmão, eu não sei nada, eu não sou nada. Olha, isso que eu estou falando não vem de mim não, vem de Deus. É o Espírito Santo que me ajuda a levar essa palavra até você. Eu não sou nada, eu dependo do Senhor, meu irmão, mas quem usa é o Senhor. Desde o momento que eu me batizei até hoje, eu tenho guardado isso no meu coração e só no meu ouvido até hoje. O meu pai e minha mãe sempre me ensinou: olha, enche a tua boca, abra ela, não fique com vergonha de evangelizar, porque Deus vai te dar a palavra. Só tenha a disposição de pregar a palavra, tenha gratidão ao Senhor e amor, e vá pregar a palavra, porque quando você abrir a boca, Deus ele vai te dar a palavra e nunca vai envergonhar você. E isso eu tenho isso desde quando eu tinha 12 anos de idade. Estou com 53 anos, mas eu tenho certeza que quando eu abro a boca, é Deus que me usa para falar, porque tenho isso no meu coração. É Ele que se responsabiliza. Ele só quer alguém aqui disposto, alguém ingrato a Ele, que tem a vontade de anunciar a palavra, dependendo do que ele faz na igreja ou não. Ele só tem o coração disposto a adorar o Senhor, pregando a palavra. É isso que o Senhor requer de mim e requer de você: disposição, amor por aqueles que estão sofrendo. Porque amar aquele que está do nosso lado salvo é fácil. Pregar a palavra para aquele que já está convertido é fácil. Mais difícil é pregar a palavra lá fora, para aqueles que estão sofrendo lá fora. É isso que o Senhor quer que você faça. E não tenha vergonha, que Ele vai colocar a palavra na tua boca. Você vai fazer o ID, e o ID vai trazer restauração para aquela pessoa que vai ouvir você. A nossa parte nós temos que fazer. Agora, lembra que no começo aqui, quando eu estava falando, que nós temos que deixar essa palavra, não entrar no vídeo e sair no outro, mas essa palavra tem que estar escrita na tábua do nosso coração. Se você deixou a palavra cair no seu coração, o teu coração está queimando agora, porque Deus está falando com você. Irmão, a partir de agora, começa a fazer o ID do Senhor. Não importa, irmão, não importa. Deus ele vai colocar uma pessoa para você pregar. Vai colocar, irmão, tenho certeza disso. Vai ter, irmão, tanta oportunidade de você pregar do amor de Cristo. E abra a boca, Ele vai colocar a palavra. Ele vai te dar a oportunidade certa. Você vê a irmã indo fazer compra, dentro do carro, começou a pregar a palavra do Senhor. Então, meu irmão, começa a partir de agora a exercitar isso. Não espera o próximo evangelismo. Começa a partir de agora a pregar a palavra. Quando você sair, eu tenho certeza, quando você sair daqui, Deus vai colocar alguém na tua frente para você pregar. Principalmente agora, nós estamos num carnaval. Quantas pessoas estão aí na rua aí desesperadas? Vai acontecer, uma oportunidade vai ter. Vai ter, mas não fique com medo, que Deus vai usar você. Eu tenho certeza disso. Como 2 mais 2 é 4, tenho certeza disso, que Deus vai usar você. É aquilo que eu falei. Então somente crê, irmão. E para pregar a palavra do Senhor, você precisa só ter a disposição, que Deus vai usar você. Ele vai usar. Eu tenho certeza disso. Amém? Que Deus possa abençoar você. Como diz aqui, o ID traz restauração. O ID do Senhor chegou até nós somos restaurados. Não precisa você ficar 2 horas aqui pregando, basta um abraço teu. Quantas pessoas lá fora estão correndo agora atrás de um abraço? Quantas pessoas lá fora estão querendo ouvir, olha, que alguém ama ela, e você fala: Jesus te ama. Opa, peraí, está todo mundo me odiando, Jesus me ama e eu te amo também, meu irmão. Você vai ganhar essa pessoa. Quantas pessoas agora, irmão, lá fora, quer ver um testemunho seu, o que Deus fez na tua vida? Conte o teu testemunho, né? Fale o que Deus fez na tua vida, vale mais do que uma pregação. Vale mais do que uma pregação. Entendeu? Porque se Deus usou aquela mulher, não vai usar você? Vai usar, meu irmão. Vai usar, porque Ele vai honrar você. Ele vai te honrar. E tudo isso que eu estou falando aqui, irmão, não vai cair por terra. Porque Ele vai honrar você, e eu sei o que eu estou falando. Eu tenho certeza disso. Amém? Que você possa se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nós vimos aqui que o ID do Senhor traz restauração para nossas vidas. Essa palavra restaura a gente. Essa palavra cura, liberta, transforma, muda pensamento, nos dá o direcionamento, ela nos orienta. Irmão, a palavra do Senhor, a Bíblia, é o manual do ser humano, pastor Hugo. Foi lendo a Bíblia, irmão, que eu aprendi a ser o que eu sou hoje. Eu vou falar para você, não tinha educação não. A Bíblia me deu educação. Eu não sabia nem falar, e hoje eu não sei. Mas, irmão, a Bíblia, ela me orienta. Olha, irmão, quantas coisas que eu estava aí, né, tentando resolver, que eu não tinha solução, foi meditando na palavra do Senhor.